Proteção de dados na saúde e segredo de justiça. Além da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que enquadra os dados pessoais da saúde como dados pessoais sensíveis, nós temos uma lei do início deste ano, a Lei 14.289, do dia 3 de janeiro de 2022, que trata da obrigatoriedade de sigilo sobre a condição de pessoa com infecção pelo vírus da HIV, ou com hepatite crônica, ou com hanseníase, ou com tuberculose. Então, de forma específica, a lei proíbe a divulgação por agentes públicos, por pessoas jurídicas de direito privado ou por pessoas naturais de qualquer informação que permita a identificação da condição de uma pessoa com qualquer uma dessas doenças, ou seja, de dados pessoais dessa pessoa que revelem essa condição de saúde, ou seja, dados pessoais sensíveis, e isso independentemente de ocorrer no serviço de saúde, em estabelecimentos de ensino, em local de trabalho, na administração pública, na segurança pública, nos processos judiciais, na mídia escrita e audiovisual. Tá? Então, nós temos nessa Lei 14.289 a preservação do sigilo desses dados pessoais da saúde como regra, e nós temos 3 exceções previstas na lei. A primeira delas faz uma referência genérica às exceções, às hipóteses previstas em lei, ou seja, situações específicas previstas em outra norma que admitam ou que tragam situações que permitam a divulgação desses dados pessoais da saúde. Segunda exceção, quando houver justa causa para a divulgação. Nós não temos de uma forma mais clara aqui na lei o que seria essa justa causa que permitiria a divulgação desses dados pessoais da saúde relacionados a essas doenças. E a terceira exceção é quando existir autorização expressa da pessoa cometida pela doença, seja pela própria pessoa ou por seu responsável legal, quando se tratar de civilmente incapaz, de acordo com as regras de consentimento previstas na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais e a base legal do consentimento prevista no artigo 11, inciso 1º da LGPD. Como eu já falei, né, na LGPD, os dados pessoais da saúde são sempre considerados dados pessoais sensíveis, independentemente do contexto e da finalidade do tratamento, de acordo com a definição prevista no artigo 5º, inciso 2º da lei. Em consequência, existe já na LGPD uma proteção diferenciada e mais rigorosa, inclusive nas atividades de tratamento desses dados pessoais, e a necessidade de definição, de indicação de uma das bases legais previstas no artigo 11 da LGPD, tendo o consentimento como uma base legal hierarquicamente superior às outras bases legais. Além disso, nós temos na Lei 14.289 algumas regras especiais de proteção da privacidade das pessoas que tiverem qualquer uma dessas doenças, na prestação de serviços da saúde, o que está previsto no artigo 3º, e também nos processos judiciais, que é a regra específica do artigo 5º da Lei 14.289, que eu coloco aqui na tela também. Especificamente para os processos judiciais, o artigo 5º da lei faz uma ponderação entre a publicidade processual, prevista no artigo 93, inciso 9 da Constituição, e no artigo 11 do Código de Processo Civil, de um lado, e o direito da intimidade, que é referido no artigo 5º, inciso 60 da Constituição, que já faz essa ponderação, né, já faz essa relação de restrição da publicidade dos atos processuais com fundamento na defesa da intimidade ou também do interesse social. E nós temos aqui também na Lei 14.289, para concluir, a previsão no artigo 6º de consequências para o infrator, ou seja, quem não observar as regras legais sobre o sigilo dos dados pessoais sensíveis relativos a essas doenças, nós temos a previsão da possibilidade da aplicação das sanções administrativas previstas no artigo 52 da LGPD, que só podem ser impostas pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, e não se aplicam se o fato
ocorrer alguma hipótese de não aplicação, de não incidência da LGPD prevista no artigo 4º lá da LGPD. Nós também podemos ter aqui as sanções administrativas cabíveis pela autoridade competente de acordo com as regras específicas da área, como, por exemplo, a corregedoria do tribunal, se esse incidente ocorrer em um processo judicial ou em um conselho de fiscalização profissional, se o ato for praticado, se a divulgação ocorrer na prestação de serviço da saúde, etc. Outra consequência prevista no artigo 6º da lei diz respeito à responsabilização civil do infrator. A própria lei já indica que nós temos aqui o pagamento de indenização por danos materiais, se for o caso, e de compensação por danos morais à vítima, com base no artigo 927 do Código Civil. Então, é um dispositivo aqui que certamente vai gerar dúvidas e polêmicas sobre a caracterização ou não de um abalo moral presumido in re ipsa em virtude do descumprimento do sigilo previsto na Lei 14.289. E, por último, também o artigo 6º prevê a aplicação em dobro das penas pecuniárias e de suspensão de atividades previstas no artigo 52 da LGPD, ao pagamento em dobro do valor fixado a título de compensação por danos morais, quando for comprovado que o autor do ato praticou com dolo e o objetivo específico de causar dano ou ofensa ao titular dos dados pessoais sensíveis. Então, já uma previsão legal de aplicação em dobro das medidas adotadas quando for demonstrada a ocorrência de dolo do infrator e um dolo específico de causar dano ou algum tipo de ofensa, melhor dizendo, ao titular desses dados pessoais sensíveis. Eu encerro esse vídeo por aqui e volto em breve com mais vídeos e textos também no site oscarvalentecardoso.com/blog sobre temas de direito digital, processo, proteção de dados, e se você quiser, fique à vontade para enviar críticas e sugestões de vídeos e textos futuros, tanto aqui no meu canal no YouTube, no Instagram e na publicação de textos no site. Até mais!